Nunca antes na história deste país foi tão fácil de se entender o real motivo pelo qual o Brasil atolou, patinou e nunca mais conseguiu sair do poço de lama da corrupção. A classe política roubou os sonhos da geração Coca-Cola, que se orgulhava, batia no peito e dizia que era o futuro da nação, ecoando os refrões de um saudoso poeta afirmando que o Brasil era o país do futuro. Esses filhos da revolução, ainda tão jovens e cheios de esperança, hoje olham para trás e, indignados pelo tempo perdido, ecoam a atemporal pergunta: que país é esse? De 4 em 4 estações, ano após ano, década após década, calejados pelo descaso dos governantes, descobriram que após cada tempestade fica um rastro de destruição, nunca a bonança prometida. Há tempos o que mais escutam são promessas, mas nas favelas, no Senado, ainda há sujeira para todo lado. Esse é o nosso mundo. Para os criminosos que saquearam a nação, o que é demais nunca é o bastante. Os assassinos estão livres, nós não estamos. Se tinha um cara que nem era isentão, muito menos permitia que o obrigassem a concordar com o que era chamado de progressismo no Brasil, esse cara era Renato Russo. Ele criticava nas entrelinhas, muitas vezes, esse pensamento estatizante que reinava no nosso país, em que muitos acreditavam que o Estado deve dar tudo de graça para os mais necessitados, ignorando que, na verdade, esse pensamento é apenas mais um incentivador para a corrupção, o autoritarismo, o roubo das nossas liberdades e, ainda mais bizarro, é também a causa justamente para o aumento da pobreza, gerando um maior número de necessitados num círculo vicioso que jamais chegará ao fim enquanto o pensamento for esse. O próprio nome da banda já recai justamente nesse ponto. Legião Urbana, entre vários outros significados, apresenta uma visão futurista do Renato, do dia em que os brasileiros se cansariam do modelo de Brasil e começariam a se juntar para mudar esse contexto. Um visionário acertou em cheio. Esse movimento profetizado pelo Renato começou em 2013, culminou na eleição de Jair Bolsonaro e continua fazendo parte do nosso dia a dia. A história profetizada pelo poeta está sendo escrita hoje, diariamente, por cada um de nós. Se você não gosta de ganhar dinheiro não, por que você não está fazendo show, você não faz entrevista e tudo? Como se de repente dinheiro fosse a motivação principal, entendeu? E o que eu tenho a dizer é que o dinheiro é a motivação principal. O que acontece é que, por ser o dinheiro a motivação principal, o trabalho é a coisa mais importante. É o meu trabalho, né? Assim, e eu acho que o dinheiro é importante. Agora, a gente não deixa isso interferir, entendeu? Eu quero, por exemplo, assim, poder ter a tranquilidade de terminar essa entrevista, eu estar na minha casa, sabe? Eu ter a minha cama para dormir, sabe? O meu filho tá na escola. Isso tudo, ó, é grana. E tem a vantagem, né? Eu não tô roubando, não tô matando e não tô mentindo. Então, assim, sabe? Eu acho que dinheiro é uma coisa importante, sim. Eu sou capitalista. Mas o crime institucionalizado, que domina o Brasil há décadas, reinventa jogadas, comanda, subjuga e define os destinos do país, em movimento de fora para dentro. Seu mecanismo não quer e sabota as mudanças estruturais. No limite, permite algumas reformas que não causarão profundas transformações. Por incrível que pareça, os esquemas criminosos lucram alto com a situação vigente de subdesenvolvimento. É fundamental deixar este fenômeno bem desenhado, porque muitos ignoram, outros preferem fingir que não sabem e uma grande maioria faz o jogo criminoso de forma consciente. A verdade dói. Combater o crime deveria ser uma prioridade dos brasileiros, só que não. A estrutura criminosa governa de modo centralizado. Muitas vezes, o vaidoso dirigente público, na União, estados e municípios, tem apenas a ilusão de poder. Na quase totalidade dos casos, presidentes, governadores, prefeitos são operadores diretos ou indiretos dos esquemas criminosos. Muitos se corrompem, mas quem não entra descaradamente nas paradas erradas é combatido além do normal e perde a capacidade de reagir. A novidade criminosa de agora merece ser observada atentamente. Olha só, grandes investimentos programados para o Brasil usarão centenas de bilhões roubados aqui dentro.
O dinheiro foi mandado para fora e agora retorna disfarçado de investimentos estrangeiros. Ou a grana foi escondida aqui dentro, sendo pulverizada em outras atividades que mascaram a roubalheira. Eis a ironia criminosa. Para retomar algum crescimento, o país usará recursos obtidos ilegalmente, que já foram lavados ou serão esquentados. Na realidade, apesar de discursos ufanistas, o Brasil ainda está longe de deixar de ser aquela velha colônia de exploração mantida artificialmente na miséria. A única vantagem dessa confusão toda é que muito mais pessoas agora sabem da existência de um Estado ladrão que as prejudica, escraviza e mata. Mesmo que não identifique o inimigo real que controla essa máquina estatal de fora para dentro, a tendência de uma insatisfação evoluir para uma revolta já serve como algum alento. O governo está sendo atacado de todos os lados, pelo judiciário, pela oposição, pelo fogo amigo, pela porca imprensa e por toda a bandidagem que luta pela sobrevivência. A tentativa de desestabilizar o ministro da Justiça foi mais um tiro no pé dado pela esquerda, pois o objetivo de tentar manipular a sociedade falhou feio. Ao contrário, demonstrou, mais uma vez, que a sociedade está atenta, com Moro e com a Lava Jato nessa guerra contra o crime organizado. Sérgio Moro é sábio, um estrategista, sabe como ninguém como lidar, combater e aniquilar bandidos. É sua especialidade, sua missão, nasceu para isso. A trajetória vitoriosa de Moro, na profissão que escolheu seguir, foi e é o pior pesadelo enfrentado pelos bandidos corruptos que sugam essa nação desde o seu descobrimento, há mais de 500 anos. Eis que o sistema corrompido, o famigerado mecanismo, reage se debatendo e rastejando atolado na lama da corrupção, tentando desesperadamente atingir seus dois maiores e mais poderosos inimigos. Um deles, hoje presidente, tentaram matar, usando um extremista canhoto para esfaqueá-lo. O outro, hoje ministro, tentam derrubá-lo fazendo o que sabem fazer, agindo criminosamente e tentando, com o apoio da extrema imprensa canhota e da vergonha nacional, OAB, atingir sua honra. Cavalarmente burros que são, com todo respeito ao animal que não tem nada a ver com essa escória, o que fazem é deixar cair as máscaras e revelar à cada vez mais informada população brasileira o que realmente são: bandidos. Ser atacado por esse bando de delinquentes criminosos travestidos de políticos enobrece e aumenta ainda mais o currículo. Moro estremeceu a cúpula bandida da extrema-esquerda com uma resposta objetiva e certeira. O ministro simplesmente humilhou a desastrosa tentativa de intimidação da bandidagem com fatos. O ministro publicou nas redes sociais os índices de criminalidade do primeiro bimestre deste ano, em comparação com o ano anterior. Todos, absolutamente todos, sem exceção, estão em queda livre. As quedas variam entre 6% para lesão corporal seguida de morte até 40,6% para crime de roubo de carga. Uma grande e expressiva vitória. E isso que ainda nem foi aprovada pelas lesmas do Congresso, o projeto anticrime do ministro, que vai revolucionar o combate à criminalidade no Brasil. O ministro enumerou 5 pontos, onde assinala que é preciso trabalhar para que a redução seja permanente, divide o mérito com os governos estaduais e distritais e proclama: hackers não vão interferir na missão. 1. Precisamos trabalhar para a redução ser permanente e constante. 2. Muitos fatores influenciam a queda. O mérito não é só do governo federal, mas também dos estaduais e distrital. 3. Mesmo com a redução, os números ainda são altos. Precisamos trabalhar muito mais. 4. Ajudaria a aprofundar a queda a aprovação do projeto anticrime, mas respeitamos a prioridade da nova Previdência. 5. Hackers de juízes, procuradores, jornalistas e talvez de parlamentares, bem como suas linhas auxiliares ou escândalos falsos, não vão interferir na missão. A advogada Rosângela Moro, esposa do ministro Sérgio Moro, manifestou-se na rede social Instagram e expressou sua opinião, que é a mesma da esmagadora maioria dos brasileiros. Rosângela publicou uma montagem com a bandeira do Brasil e as mensagens: "Somos todos Lava Jato" e "Lugar de corrupto é na cadeia".
Dona Rosângela Moro, é o que todos nós, cidadãos de bem deste país, desejamos e pensamos. O extermínio da bandidagem está apenas começando no Brasil e sabemos que não será uma batalha fácil, mas finalmente reagimos e triunfaremos no final.